Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Clarice Barros, eu sou advogada no Brasil e aqui em Portugal. E hoje nós estamos de volta com o nosso Por Direito. À medida dos tempos, a gente foi mostrando para vocês como era que ia ficar, as alterações, que tudo ia mudar e que a gente ia vir com muita coisa nova. E hoje eu não poderia estrear a volta do nosso Por Direito se não fosse com peso. Hoje eu estou recebendo aqui dois amigos, parceiros, colegas de trabalho, a doutora Ciate Miranda e o doutor Christian Drummond. E vamos lá que hoje o assunto vai ser muito legal. Então, gente, doutora Ciate, é uma honra, é um prazer recebê-la aqui no Por Direito. Doutor Christian Drummond também, a gente se conheceu numa mentoria. A gente se deu muito bem, a gente fez uma amizade bem legal e hoje estamos cá, Portugal, trabalhando numa parceria bem legal. E aí, ó, fica à vontade, o canal é de vocês. Obrigada, doutora Clarice. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, estou muito honrada, muito feliz e muito orgulhosa, né, de você ver assim a sua ascensão profissional, a advogada maravilhosa que você vem se mostrando, a amiga também, quero te agradecer pela amizade e é uma satisfação estar aqui com você, de verdade. É recíproco, amiga, você sabe disso. Então, olha só, eu posso chamar de Clarice? Claro! Porque senão eu vou passar um podcast gente, inteiro. Aqui é pra ficar à vontade. E doutora Clarice. Não. Clarice, obrigado por ter me chamado aqui. Sua sala tá linda, seu podcast tá maravilhoso. Gente, olha só que legal, a Clarice trouxe vinho pra gente, trouxe pão, pastinha, queijinho, tá maravilhoso. O vinho é patrocínio, viu? É Lindas de vinho, né? Soltelas que veio aqui para poder marcar presença hoje com a gente. Recebeu com toda a pompa, né? Muito obrigada. Vamos fazer um brinde então. Um brinde. Vamos começar com um brinde, nosso sucesso. Não bebi, vamos beber então. E é isso. Então, gente, hoje a gente precisa conversar mais sobre a nossa experiência. Aqui nós estamos com 3 experiências diferentes, né? Exatamente. Eu vim para Portugal, eu vim como reagrupada, né? Sim. Todo mundo do canal sabe, minha esposa veio com visto D7. Eu vim com agendamento, mas eu vim no meio de uma pandemia. Então, o que acontece? Quando eu cheguei em Portugal, tudo fechou. E eu deixei para fazer minha inscrição da ordem depois que eu entrasse em Portugal. E aí, como eu não tinha domicílio fiscal, não tinha nem documento, então eu precisei de um escritório, um advogado que estivesse já cá em Portugal para poder me domiciliar. Então, assim, eu tive uma demora muito grande. Tudo bem que teve a pandemia, mas mesmo assim, como eu fiz por conta própria, mesmo tendo um escritório, mas era só um domicílio profissional, porque eu não tinha domicílio fiscal aqui. Então eu fiz por conta própria, eu só fui pegar a documentação, o contrato de domicílio e enviei a minha documentação. E demorou 5 meses para eu receber a minha inscrição da ordem. Nossa. Enquanto isso, vocês sabem, né? Vim para Portugal. Por mais que você se organize, planeje, eu passei 3 anos me organizando para vir a Portugal. Mas aí você passar 5 meses dentro de Portugal sem trabalhar é muito complicado. E eu passei por essa situação. E me arrependo muito. Se eu soubesse, eu tinha feito minha inscrição ainda estando no Brasil. Sim, que foi diferente do seu caso, não foi? Foi, né? Nossa, não gosto nem de lembrar. Eu vim para Portugal há 4 anos, né? Nem de longe a gente tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Sim. Porque hoje a gente tem, né, acesso a muita informação. Há 4 anos atrás não era bem assim. Então, quando eu cheguei, eu tive que pesquisar e procurar e ver direitinho. E me arrependo. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu tive todo o trabalho de fazer a minha inscrição e eu morava na época em Viana do Castelo e eu ia pro Porto e foi uma confusão. E não tive aquela assessoria necessária para juntar documentos, sempre falta documento, aí volta e vai e volta. E eu passei por isso justamente por conta dessa assessoria. E na minha época ainda estava pior, porque a minha época, por conta da pandemia,
a ordem não estava aceitando atendimento presencial. Eu cheguei há 2 anos. E eu não tive acesso à ordem de jeito nenhum, tudo era contato. Primeiro a documentação foi pelos Correios, pelo CTT, e depois foi tudo por e-mail. Então, o meu... Você chegou 2 anos atrás. Vai fazer 2 anos agora em novembro que eu tô aqui. Em novembro faz 2 anos. Sim. Então você chegou em novembro de 2020. De 2020. Tava na segunda leva da pandemia. Sim. Segunda onda mesmo, pesado assim. Eu entrei, passou o Natal e fechou tudo. Pois, mas o meu... Você já estava há 2 anos aqui, sim, né? mas na verdade eu fiquei, em 2020, eu fiquei no Brasil. Né? Eu fui pra lá, viajei de férias com a família, fechou tudo, fiquei presa no Brasil. E só depois, eu passei uns meses lá, depois que as coisas foram normalizando na medida do possível, aí conseguimos retornar. Mas eu já tinha nessa época a inscrição da ordem, né? Sim. Mas o que aconteceu? Como eu fiz a inscrição e foi algo assim muito... Eu não tinha ninguém para me orientar, não, foi uma coisa que eu tive que desbravar realmente, procurar informação e tudo mais. Eu acabei ficando um pouco perdida e suspendi a minha inscrição. É o que acontece. Eu não vim preparada para isso. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu já era advogada no Brasil, mas eu não pensava e eu não tinha a coragem. Eu acho que era isso, eu não tinha coragem de atuar, porque não é fácil. Você atravessar o oceano, mudar de vida e desbravar na sua profissão, né? Sim. É difícil, e ainda mais naquela época que a gente não tinha, como eu acabei de falar, esse acesso todo que a gente tem de curso, mentoria. Medo, tem aquele receio. Exatamente. Tem aquela insegurança, porque você está chegando num país que não é o seu, o processo é totalmente diferente. Exatamente. Então, eu acho que acontece com todo mundo. A gente até brinca que por mais experiente que você seja no Brasil, quando você atravessa o oceano, você chega aqui e zera tudo. É verdade. Porque, óbvio, você vem com uma bagagem, né? Você é um advogado. Sim. Você já atuou, você tem aquela vivência de tribunal, mas ainda assim é um ordenamento jurídico diferente, é tudo diferente, são costumes diferentes. Então, foi assim, realmente difícil, porque eu não tive essa orientação, eu não tive quem pegasse na minha mão e vamos lá, que eu considero muito importante, né? Não, mas que essa questão do fator psicológico. Que aí é o que veio o Christian, e aí desconstrói aí a minha entrada e a tua entrada, e vem com a entrada triunfal, né? Porque quando ele veio, já veio... De boa, não é, Christian? É verdade, eu vim já com tudo bem planejado, né? Bem organizado. Então, eu fiz esse curso, né, de advocacia, né, de mentoria com vocês, aí conheci vocês e fui me planejando, enfim. Eu costumo dizer que vir para Portugal é uma operação de guerra. Você vem com a sua família e tudo, são muitos fatores que você tem que planejar e que organizar, né? E essa parte do direito especificamente, eu pedi para que fosse feita a inscrição na minha ordem aqui em Portugal, enquanto eu ainda estava no Brasil. Ou seja, eu vim para Portugal em junho deste ano, de 2022. Estamos em outubro, né, de Sim. 2022. Eu pedi para a doutora Ciati, né, excelente advogada, fazer a minha inscrição na ordem no final do ano passado. Não foi, Ciati? Foi no final do ano passado. E aí é toda uma papelada que você tem que pedir na ordem lá no Brasil, você tem que pedir um processo. Por exemplo, no meu caso, eu morava numa cidade interior, a cidade não tinha o meu processo de inscrição na ordem, eu tive que ir lá no Rio de Janeiro, na capital, pegar esse processo. Aí tem que apostilar, aí tem que reconhecer a firma do secretário, que é só num cartório XYZ lá do Rio de Janeiro. Eu fiz. Aí enviei tudo para ela enviou para a ordem, aí a ordem teve uma exigência lá por conta de procuração, que era isso, que era aquilo, voltou, refez a procuração, ela fez uma contestação que foi... Eu fiz um recurso. Que foi aceito. Então assim, a coisa não é rápida, a coisa não é, né, não é tão simples assim. E aí, antes mesmo de eu chegar a Portugal, a minha carteira já tinha sido emitida, né? Um belo dia eu recebi um e-mail, a Ciati mandou um e-mail para mim. Doutor Christian, cumprimento, Vossa Excelência...
Cumprimento Vossa Excelência para parabenizá-lo pela inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Mas é muito bacana, não é não? Nossa, eu fiquei tão feliz, foi muito, foi Olha, muito Eu queria que bacana. você recebesse a notícia dessa Foi forma. muito legal, foi muito bacana. Olha, mas o bacana é você mostrar essa diferença, porque eu vou dizer, eu sofri 5 meses sem trabalhar aqui. A questão é que, tipo assim, eu sou apaixonada pelo direito. Eu ainda continuei trabalhando com o Brasil, ainda tenho uns processos, tenho um sócio no Brasil, assim como você também tem. Sim. E a gente continua trabalhando com o Brasil. Mas eu vim pra cá pra vivenciar isso aqui. Então eu queria trabalhar aqui. Claro. E você chega e você sabe muito bem que essa diferença de real para euro, isso é bem dificultoso por conta das dívidas. Você gasta em euro e ganha em real. Exatamente. Então isso é um problema que isso pelo menos me afetou muito Claro. no começo. Seu Então, poder de compra despenca. Sim, né? claro. Por mais que, tipo, Portugal, Europa tem poder de compra. Tem. Você começa Quando a ganhar você ganha em euro. exatamente. Então, a partir do momento que você começa a ganhar em euro, ótimo, tudo bem. Mas aí, quando você vem para Portugal, até você começar a ter essa transição, porque, tipo assim, a gente tem uma transição. Claro. Além de migrar, que você, a maioria das vezes não vem só, porque você vem, você traz sua família inteira. Exato. A maioria das vezes você tem uma profissão, sua esposa tem outra, e o seu esposo tem outra. E aí tem essa migração de toda a família, os filhos têm que ir para a escola. É uma adaptação total. E aí, além de tudo, mexer na questão financeira é complicado. E aí você passa 5 meses dependendo única e exclusivamente do Brasil, que também estava tudo fechado. Porque, tipo assim, eu estava trabalhando no Brasil, mas pouquíssimo, alguns atos urgentes, porque como eu trabalhava com o direito criminal lá no Brasil, o que eu ainda continuo atuando aqui em Portugal, embora seja uma diferença, uma discrepância muito grande. Sim, claro. Mas é uma coisa que eu gosto, sempre gostei, e continuo atuando aqui no direito português na área criminal. Então, eu fazia alguns atos de emergência. Enquanto isso, foi uma loucura. Tipo, por isso que eu falo que se eu tivesse feito uma inscrição no Brasil, eu não teria sofrido tanto aqui, porque alguns atos você conseguia fazer você advogando aqui, principalmente na época da pandemia, que tinha os voos emergenciais, que tiveram muitos pareceres jurídicos de pessoas que precisavam entrar em Portugal e que só conseguia entrar se tivesse um parecer jurídico, algum recurso ou alguma situação que comprovasse que realmente ele tinha essa necessidade, essa urgência para entrar em Portugal, que foi o caso da Ciática, que não conseguiu entrar por conta que não tinha como comprovar essa emergência de Porque estar as aqui. fronteiras fecharam, não foi? Porque fechou tudo. Sim. Então, assim, é bem complicado essa fase inicial. Eu acho que, tipo assim, a Ciática está aqui há 4 anos, eu estou há 2, você chegou agora, ainda não deve estar sentindo, mas não sentiu muita pressão ainda, sentiu? A pressão financeira? Sim, de tudo, geral, porque... Senti, porque eu acho tudo muito caro ainda. Eu realmente eu vou no mercado, eu fico multiplicando tudo por 6, entendeu? Eu falo, isso eu vou comprar, isso eu não vou comprar, ainda tô assim. Mas é porque também ele veio logo depois da guerra, também ainda veio guerra junto as e tal. coisas subiram muito, né? Exatamente. Então ainda sinto sim a pressão, com certeza. Né? Até que deu uma vantagem foi que a cotação do real, né, deu uma melhorada assim, em relação ao euro. Agora. Né? Quando eu cheguei estava 6,50, hoje está 5,20. Quando eu cheguei estava 7, quase. Mas amanhã tem eleição no Brasil também, não sei o que vai acontecer. Vai mexer, com certeza vai. Com certeza. Vai Mas é oscilar. importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a pessoa quando chega aqui e tem esse choque, às vezes desiste e volta. Não passa por essa fase, entendeu? Porque eu acho que é fase. Entendeu? Uma fase porque de resiliência, isso, né? Porque eu passei por isso. Tipo, primeiro tem um choque psicológico, é um choque de cultura. Sim. Você sai do Brasil e vem pra cá, é um choque de realidade, de cultura, assim. Vamos dizer que é da água pro vinho, entendeu? E aí passa pelo choque psicológico por conta, deixou família, deixou, tipo, as raízes, nasceu e se criou naquele país. Aí chega o inverno. Que vem aquele frio doendo, entendeu? Aí tem aquela dificuldade de se inserir na questão tanto social como na questão profissional. Como que eu vou começar a trabalhar? Poxa, eu sou advogada, eu tenho experiência, eu estudei, eu estou sabendo aqui das leis, mas aí vamos para a prática. Como ir para a prática?
Como fazer, né? Como fazer? Aí nessa hora dá o nervoso, dá a preocupação, você começa a se tremer, começa tudo. E aí, o que fazer? Exatamente. E essa também é uma das grandes vantagens de você ter um advogado, né, que seja que faça o seu domicílio, porque ele acaba sendo, de certa forma, o seu padrinho, o seu professor. Então, se você tem alguma dúvida, você pode falar com ele pode discutir com outras pessoas que já estão aqui há mais tempo. Então, assim, eu sempre disse que fazer direito sozinho é uma coisa muito difícil. Eu nunca gostei de trabalhar completamente sozinho, porque acho que é importante você trocar ideia, você ter pessoas da área com quem você conhece, você ter parcerias, ou enfim. Então, realmente, para quem está vindo do Brasil para cá, eu acho que é uma coisa muito importante, você conseguir ter essa domiciliação. Sim, claro. Ter essa pessoa. E outra, a gente tem que encarar que nós somos parceiros, nós somos colegas de trabalho, nós somos colegas de profissão. Nós não somos concorrentes. Então, eu também sou pelo pressuposto que o Christian acabou de falar, que a gente tem que se unir, a gente tem que trabalhar juntos. Eu não consigo trabalhar sozinho aqui dentro do escritório. Eu preciso... apareceu uma área trabalhista, uma questão de... Eu ligo para a CIAT. Claro. Apareceu uma coisa, vamos lá, o direito tributário e tal. Eu vou perturbar o Christian. Então, assim, é assim. Eu tenho alguns domiciliados aqui, alguns ainda estão no Brasil. Sim. E tenho 3 domiciliados aqui dentro do escritório que estão aqui presentes no escritório. Tenho alguns domiciliados, mas os 3 eles estão aqui direto. O doutor João Costa, que sempre está aí nas minhas redes sociais, ele está aqui. Por quê? Porque tem aquela dificuldade. Eu tive. Vocês ainda temos. Ainda temos. Que não acaba. É constante. É verdade. O direito, ele é sempre... A gente sempre tem que... Né, se reciclar e procurar melhorar. Então, é uma constância, né? Agora, eu não sei vocês, mas eu senti uma dificuldade muito grande aqui em Portugal por conta do acesso à informação. É verdade, é bem complicado. Eu não sei se é uma questão cultural, porque no Brasil você entra, você acha tudo. É minuta, gente, para tudo, poder você... Sinceramente. Tudo, informação como um todo, não só na área do direito, mas aí o direito a gente precisa muito. Sim. Né? Então eu tive que recorrer muito a livros, era uma coisa que não era, sabe, não é aquela rápido ali, vou aqui no computador, você até acha, mas não é como é no Brasil. Não. Eu não sei se vocês tiveram essa tenho mesma essa impressão até hoje. Tenho. Mas eu continuo tendo. É uma dificuldade minha. Tem algumas coisas que aparecem, às vezes, tipo, chega um cliente e te procura para fazer. E outra, tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, a gente trabalha muito no Brasil com algumas questões que aqui é completamente diferente. E eu digo, vou citar um caso aqui, tipo, interdição de um idoso e tal, que vai ficar com o filho, um parente mais próximo. Aqui é acompanhamento do maior. Então, tem alguns termos que são totalmente diferentes. Então, quando você vai na prática mesmo, você começa a se esbarrar com esses termos que são complexos. Eu fui entrar com um pedido de guarda provisória e a promotora me chamou e disse assim, que não tem guarda provisória, doutora. Ou dá a guarda ou não dá a guarda. Foi simplesmente assim. E aí foi aquela questão porque no Brasil nós temos a guarda provisória e temos a guarda definitiva. Aqui não. Aqui, e tipo assim, depois que você perde aquela questão do poder parental e tudo, que aqui é usada, e depois que você perde o pátrio poder, que é chamado no Brasil, você não consegue constituir de volta, a não ser que, tenha um processo muito radical para isso. Aqui não. Aqui a guarda fica com quem for conveniente a situação daquele momento para a criança. Então, eu sei que a gente está fugindo aqui muito pro judicial, que a gente não era muito o tema da nossa conversa. A gente pode marcar outro dia também. Mas é só para dizer que, às vezes, na nossa questão profissional, a gente não tem essa questão da informação, que foi por isso que puxou o assunto, sim, e acaba se esbarrando com coisas que você tem que pesquisar e que não encontra muito essa questão dessa fonte. Não é muito acessível essa fonte de pesquisa, como nós temos no Brasil com a internet, né? Exato. A nossa fonte de pesquisa aqui em Portugal, ela é totalmente literal.
E ainda assim a gente E a precisa, prática? e a gente tem que precisa vai buscar pegando com o muito tempo. algumas bibliotecas para que a gente consiga encontrar também, porque ainda tem dificuldade de saber onde é que a gente vai ver aquilo na prática, porque Existem alguns procedimentos que não estão nos livros, né? Isso. São no dia a dia, né? Aquela que você vai fazendo, vai descobrindo, como no Brasil também. sim, Mas tem muitos pontos. aqui- Que a teoria nem sempre, no na Brasil, prática nem sempre é igual a teoria. Tinha que ter alguma dificuldade também, senão não tem graça. É fácil demais. Porque olha só, ontem mesmo eu estava vendo um documentário da Pra ti, CNN, estava vendo um documentário da CNN em Portugal sobre Braga. E aí o documentário era uma reportagem, Braga ser brasileiro. Então era Sim. sobre os brasileiros que vivem em Braga. Parece que tem 20 mil e poucos brasileiros hoje em dia morando em Braga, né, que é aqui pertinho de Faf, e onde nós estamos. E aí ele dizia o seguinte, que a maioria dos brasileiros que vêm para cá, eles não exercem a profissão que eles exerciam no Brasil. Sim. Então é um privilégio a gente poder É verdade. mudar de país e continuar exercendo a nossa profissão. Isso é Entendeu? Isso é uma coisa que é um privilégio para poucos, porque a grande maioria dos imigrantes, quando muda, tem que mudar tudo, e tem que realmente se reinventar e começar do zero fazendo uma outra coisa que nunca fez. Sim. Só o fato da gente poder fazer a profissão que a gente tinha Exercer é a maravilhoso. profissão, é Então verdade. agora, os desafios Sem existem, dúvida, com claro. certeza, mas é um privilégio. E é como você disse, os desafios eles são gostosos. É isso que faz com que a gente continue na nossa profissão. Porque se Exatamente. fosse uma coisa monótona, ia ficar sem graça. Eu, pelo menos, já tinha E um desistido. advogado, né? Claro. Todo advogado Então, gosta. a gente gosta de desafio, a gente gosta de quebrar obstáculos mesmo, para poder a gente conseguir chegar num resultado legal. Mas eu acho que aqui é importante também a gente pontuar, porque as pessoas, a gente está falando de planejamento, não é isso? E aí quando a gente fala, a pessoa quer imigrar e está se planejando, tudo, então é importante também ter isso em mente, porque entra no fator psicológico. O Sim. que eu vou passar? Então a pessoa se prepara, É. chega aqui com a ordem, e vai estudar, e de repente entra num mestrado, também que é um negócio Procura um importante. domiciliado, né? vai, agarra a mão dele, Exatamente. suga tudo que tu puder sugar dele. Exatamente. Essa é a realidade, a gente tem que falar isso. Exatamente. Se você vai contratar um domiciliado, suga tudo que tu puder sugar dele. Lógico que você vai andar com suas pernas, você vai ter que andar com suas pernas, você vai procurar seus clientes, você vai atrás de atuar. Mas primeiro tu vai, agarra ali, suga tudo que tu puder sugar dele e aí tu leva a bagagem e vai Exato. construir a tua. É saber que você pode, você tem esse privilégio e que é importante se preparar para isso. Eu fiz uma mentoria há um tempo atrás agora de um coach famoso no Brasil, o nome dele é Wendel Carvalho. E aí ele diz o seguinte, que quando você tem um projeto novo na sua vida, mais importante do que você pensar como você vai realizar aquele projeto, é quem você vai procurar que vai te ajudar a realizar aquele projeto. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Então a domiciliação tem tudo a ver com isso. Ao invés de você ficar pensando, como é que eu vou fazer para advogar em Portugal? Não, pensa o seguinte, quem eu vou procurar que vai poder ser a ponte para eu fazer esse networking, para eu ter acesso às informações, às dicas, às regras. Então realmente é essencial. E aí você chegou num ponto que é muito importante também a gente mencionar. Pesquisa. Sim. Busca informações. Sim. Saiba quem você vai contratar para isso. Tenta ter segurança da pessoa, tenta ter informações da pessoa, porque infelizmente, como em qualquer lugar do mundo, existem situações constrangedoras. Infelizmente, na nossa área também tem disso, tanto no Brasil como aqui em Portugal. Em todo porque lugar. a gente não pode pintar que Portugal, vou mudar para Portugal porque eu vou sair do inferno e vou para o céu. Não existe céu. Não existe. Aqui tem dificuldades como qualquer lugar do mundo que a gente vá. Aqui você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar problemas, mas talvez menos do que onde você está hoje. Outros tipos de outros tipos de problema, outros tipos de situação. Vamos escolher, né? Mas não é um mar de rosas, como não. algumas pessoas andam pintando por aí, que a gente não pode ser irresponsável de dizer o mesmo. Exato. Então, a gente tem que dizer, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas você Como sabe qualquer que, lugar. como qualquer lugar que você vá, mas sabe que existe várias pessoas que podem te ajudar nesses caminhos. Exato. Entendeu? Você pode se agarrar a uma pessoa que tenha responsabilidade, que tenha um leque aí dentro da sua área.
de informações, de pessoas que possam indicar, enfim, tem vários meios desse tipo que você pode buscar informações e você obter pelo menos uma coisa mais segura, né? Digamos assim. E é isso. E aí nós vamos para o lado de quê? Vamos para a questão do estudo, vamos falar dos nossos mestrados, né? Que eu não fiz nenhum ainda, mas... É isso, é exatamente isso. É procurar se informar, melhorar, se capacitar cada vez mais. Não é diferente, né? Sim. E aí, se você vem para cá e tem essa oportunidade aqui, nós temos ótimas, excelentes universidades. E essa possibilidade de fazer uma universidade, um mestrado ou até um doutorado, quem sabe, na Europa, nossa, é uma bagagem que muitos querem, né? Muita gente mora lá e vem para cá só para fazer isso. Sim, né? Então, que faz a questão do mestrado. Mas atualmente você está na Faculdade do Minho, em Braga. Isso, eu faço mestrado. Fazendo mestrado na área do direito. Isso. Fala um pouco pra gente qual é. Contratos e empresas. Nossa, eu fiquei apaixonada. É uma área que eu não atuava no Brasil, mas estudando eu fui me redescobrindo. Também tem isso. Sim. Eu acho isso maravilhoso, se reinventar. Claro. Eu atuava na área trabalhista no Brasil e quando vim para cá eu me inscrevi no mestrado, comecei a estudar e me apaixonei por essa área de contratos, empresas. Eu acho que eu também tenho um pezinho ali no fiscal, que foi uma surpresa para mim, porque eu odiava. Mas comecei a ver, comecei a estudar e estou me reinventando aqui em Portugal. É normal. Eu estou passando por essa transição também. A gente vai, acaba. Pronto, e eu acho que é isso. E eu acho que a vivência, a gente vai começando a advogar, a gente vai começando a trabalhar. E o teu trabalho, o teu dia a dia que vai te levando. O Cristo também está fazendo mestrado aí, começou agora, tá aí na UMinha, todo estudante de mochilinha na universidade. Nossa, tô gostando delícia, muito do mestrado. Tô adorando o mestrado. A universidade também é uma universidade pública, né, que tem aqui em Portugal. Sim. É a terceira maior universidade aqui do país, né? A primeira acho que é Lisboa, a segunda é Porto, acho que a terceira é o Minho. Mas... O Minho, ela passou de Coimbra há 2 anos atrás. Ah, é? Em tamanho, né? Não, de qualificação. De qualificação. Mas tem alguns cursos do Minho que são os melhores do país, eu já soube disso. Então, assim, eu achei a universidade linda, sabe? Eu achei tudo maravilhoso. Eu também fiquei encantada quando eu cheguei. Realmente. Gente, porque assim, o Christian, ele é uma pessoa versátil, tá? Porque além de advogado, ele é psicólogo, então... Uma mistura perfeita. É um casamento, não é verdade? Porque eu falo muito lá em casa uma coisa. Olha, pra você ser advogado, você tem que ser psicólogo. Tem que ser. Tem um pouquinho, né? Pelo menos. Tem um pouquinho de psicologia. Tem que ter uma às vezes bastante. E fazer terapia. Isso, porque eu vou dizer, a gente lida com várias situações. E às vezes as pessoas brigam tanto por uma coisa tão pequena, né? Aí eu ligo para as partes e falo assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Aí tu começa, né? Você tem certeza? Vamos fazer um acordo? Vamos conversar, não é possível. A gente vai envolver isso tudo por causa de uma direito coisa de tão família pequena. tem muito disso, né? Tem, direito a gente de acaba pegando, eu quero matar, eu não quero ver se fulano, mas na minha frente, tal. Vamos aqui, vamos conversar. E a gente dá aquele lado psicólogo. Exatamente. E aí, do meio pro fim, às vezes acontece você tá lá no divórcio. Eu tive agora divórcio litigioso e passou pro consensual. Ó, que legal. Então isso é muito bacana. Aqui também. É normal, não é? É muito legal. Foi ótimo. Porque você sente que você é o dever cumprido, não só o jurídico. Mas tem algo a mais, de ajudar, como pessoa, como você ajuda, porque é uma família, né? Às vezes tem criança, enfim. Mas porque às vezes a pessoa chega para advogado perfeita. Isso assim. Eu também acho, você tem que fazer isso, tal. Aí, em vez de, tentar amenizar a situação, bota lenha na fogueira, achando que aquilo ali vai ganhar mais, que não sei o que, e às vezes nem é, gente. Nem é vê os dois lados da situação, vê o que fica menos desgastante para tudo, que aí a gente chega no contexto. Eu fico muito feliz quando chego no resultado. Eu também, vou confessar para vocês. Agora sim, eu achei o nível dos professores muito bons. Do um mestrado? nível muito bom, do mestrado.
Achei que o sarrafo é alto, assim, muito texto para ler. 90% dos textos do meu mestrado são em inglês, entendeu? Então, assim, aí tem a iniciação científica lá, que a gente fica um horário lá do mestrado só conversando com outros professores que têm projetos de investigação científica, e você tem que escolher dessas áreas para você se inserir. Então, assim, é uma coisa bem séria, bem bacana. E estou achando muito legal. Eu pretendo... Porque eu comecei por outro lado. Eu primeiro fui me organizando, assim, porque a gente veio nós duas e aí acabou vindo a família toda depois, né? E a gente teve que organizar a situação da família toda. Estruturar. Fazer uma estrutura. E aí, se Deus quiser, próximo ano eu estou candidatando no mestrado aí. Mas eu vou ali, ó, para a área da doutora Ciati. Vou ali para a questão dos contratos. Né? Vou ali para a questão dos contratos, porque já que o mundo está nos levando aos contratos, tem a questão das empresas, tem a questão de tudo, e a gente a vida acaba te fazendo curvas. Te direcionando. Te direcionando. A gente vai ali, de repente, eu quero fazer tal coisa, mas aí começa a aparecer outros tipos de demanda, as situações vão mudando e a gente acaba, né? A gente quem vai, sabe, como eu falei, a gente vai se apaixonando, vai olhando com outros olhos e... eu tinha uma preocupação muito grande quando eu estava no Brasil, era essa. Eu disse, poxa, eu atuo na área criminal, eu atuava na área criminal e família no Brasil, mas o meu forte mesmo era o criminal. E o eu disse assim, poxa, eu vou para a Europa, não tem crime. Tem, mas... Aí eu vou morrer, um pouco diferente. Fazer o que lá, né? Eu vou morrer de fome lá na Europa. Eu vou ter que mudar tudo. E eu vou para onde? E isso é uma dificuldade que tem muita gente. Tipo, tem gente que vem do previdenciário. Aí diz assim, aí as pessoas falam, a previdenciário nem vem porque a segurança social aqui funciona, não é igual ao INSS, você não vai usar a sua área de previdenciário. Gente, não é assim. Toda a área do direito aqui é aproveitada, eu estou mentindo. Hoje eu faço recurso da segurança social, porque o meu escritório fica na rua da segurança social, é inevitável as pessoas não me procurarem para fazer isso. Não é uma área que eu tenho especialização, mas quando é uma coisa simples, um recurso por alguma coisa simples, um abono familiar, alguma coisa assim, eu consigo fazer. Então, quando dá para ajudar a pessoa, eu consigo ajudar, senão eu encaminho para alguém da área, que é o que a gente geralmente costuma fazer. Mas toda área, eu trabalho com criminal aqui, totalmente diferente os tipos de crime. Totalmente diferente a demanda criminal do Brasil com a demanda criminal do Portugal. Mas eu deixei de trabalhar com criminal? Não. E qual é a maior demanda que tem aqui quando tem criminal? Normalmente você vê mais o quê? No Brasil é muito tráfico, né? Aqui é trânsito. Pelo menos lá no Rio de Janeiro é muito tráfico. Aqui é trânsito. É trânsito? Briga de trânsito? Gente, acidente de trânsito? O que é? Injúria. É injúria, é trânsito. O trânsito, a questão do trânsito é mais a questão... Andar com carta caducada. Aqui é crime? Ah, é? É crime. Andar sem carteira. Vai de viatura pra GNR. Vai. E é engraçado. Aí você tá preso, mas a pessoa vai para casa e a prisão vai comparecer 24 horas depois perante o juiz. Mas tá preso em casa, vai para casa. É até engraçado, sabe? Mas aqui tem muita questão de injúria, ameaça. Esses crimes que pra gente no Brasil são crimes bobos, os crimes do G-Crime no Brasil. Então, tipo assim, aqui, não vou dizer que não tem furto, roubo, assalto, tem, claro que doméstica. Tem. Violência doméstica aqui tá crescendo muito. Eu vi no Tribunal de Braga cartaz dizendo que tá crescendo o número é bem alto. Consideravelmente, e está acontecendo a mesma coisa que acontecia no Brasil no passado. Porque o que acontece? As pessoas, elas sofrem ameaça, vai fazer denúncia, depois se arrepende, vai lá e tira. Coisa que o Brasil hoje não permite. Com a Maria da Penha. Com a Maria da Penha, o Brasil não permite até uma questão, um lapso temporal do processo. Depois de ultrapassado aquele lapso temporal, a gente ainda consegue fazer uma imediação. Mas aqui ainda permite você denunciar e depois de lá tirar a queixa. Permite. Então, permite. E aí, isso foi uma questão que, inclusive, eu fui abordada agora, semana passada, por uma funcionária aqui do Tribunal de IFAF. Foi em agosto, porque estava de férias e estava funcionando só algumas situações de emergência. Eu fui tirar um atestado criminal.
E a funcionária falou, doutora, o que acontece com essas brasileiras que estão por aqui? Está acontecendo muitas situações. Eu estou falando brasileiras pelo fato do que eu fui questionada, mas aqui a violência doméstica é geral, não é só brasileira, portuguesa, é tudo. Não é pelo fato de ser brasileira, é mulher. Ela ligou só a você. Ela só ligou a mim porque brasileira. As brasileiras estavam dando queixa e a gente retirando. E ela retirava. Ela disse assim, porque as portuguesas, quando fazem, demoram a fazer, mas quando fazem não retira. E aí é isso que ela questionou pelo fato de lá denunciar e lá tirar. E aí disse assim, é complicado, porque tipo assim, a gente trata isso aqui como uma urgência máxima e para tudo para resolver aquilo ali. Aí de repente a pessoa vai lá, não, foi só uma queda na escada, foi só tal. E acaba desfazendo o negócio. E aí eles ficam assim. E cresceu consideravelmente. Isso aí é verdade. Inclusive a própria ordem, ela criou uma linha de apoio para os advogados voluntários para dar esse apoio emergencial, até que fosse nomeado um advogado do oficioso para tomar conta do processo. E aí tem alguns advogados que se voluntariaram para fazer esse apoio pela ordem aqui, pelo crescimento absurdo que aconteceu dos 2 últimos anos para cá. Ah, eu vi esse e-mail, é uma comissão de direitos humanos, alguma coisa da ordem daqui, não é isso? Que está recrutando os advogados como voluntários até que o cliente seja entregue para um advogado oficioso. Isso mesmo. Que aí vamos para a questão do oficioso, que o que é o oficioso? É vantagem você ser oficioso aqui em Portugal? Você não pode dizer ainda, né? Eu não posso dizer, teve uma alteração agora que eu não sei nem se eu vou conseguir entrar ou não, né? Não sei como é que isso vai ficar, é uma coisa que tá meio nebulosa para mim. Por enquanto ainda está valendo a alteração dos 18 meses, né? E precisa do curso de formação. E aí... Curso de formação em quê? É um curso que a própria ordem tem que disponibilizar para que você saiba fundamentos básicos da questão do jurídico de Portugal. Você sai do Brasil, você vem para Portugal e você tem que saber pelo menos o básico das leis e dos procedimentos jurídicos daqui. E a ordem ainda não deve ter disponibilizado esse curso. Porque isso é tudo muito isso aconteceu agora recentemente. Alguns advogados se uniram para tentar desconstituir isso aí, mas não foi algo que foi favorável, mas a ordem disse que vai realmente disponibilizar o curso ainda esse ano, mas a gente sabe que também está em período de eleição da ordem daqui, né? É verdade. Então a gente tem que ver aí como é que vai ficar toda essa transição, né? Porque existem muitas polêmicas aí com relação dessa alteração do oficioso, que já era uma coisa que alguns advogados portugueses já vinham querendo há um tempo. Enfim, e vai pela aquela questão. Alguns falam que é preconceito, que existe muito preconceito. Eu, sinceramente, assim, não vou dizer que não exista, mas, assim, eu nunca sofri um preconceito direto por eu ser uma advogada brasileira, vamos dizer assim, tá? Mas também nunca fui contratada por um escritório de advogado português, embora eu tentei em alguns lugares e, não consegui. Mas também não posso dizer que seria pelo fato de eu ser brasileira. Pode ser que ele não me contratou porque ele não quis ou porque ele não estava precisando naquele momento. Então não posso dizer, não fui contratada porque eu sou brasileira. Porque a maioria das pessoas diz assim, isso aqui não aconteceu comigo porque eu sou brasileira. Não, nem sempre é. Nem tudo aqui em Portugal é xenofobia. Então, assim, vamos dizer, você já sofreu xenofobia na sua profissão? Não que eu lembre. Você já trabalhou dentro Não de maneira direta. Sim, não que direta, falando. Né? Não. Você trabalhou dentro do escritório de um advogado português? Sim. Na verdade, eu tinha uma sala dentro de um escritório de um advogado português. Que, aliás, é meu amigo, né? Pronto, a gente também troca figurinhas, assim como eu faço com vocês. Sim. E nunca teve problema? Não. Eu também nunca tive problema. Esses 3 meses que eu tô aqui, os portugueses sempre me trataram muito bem e sempre fui muito bem tratado, com muita simpatia.
para ser bem sincero, eu sou melhor tratado em Portugal do que eu era tratado no Brasil, em geral. Tá? A minha percepção é essa. Assim, Isso como aí advogado, eu tinha você como tá advogado. Não, né? não Você como falando. advogado, em geral, como cidadão, como pessoa. Eu sempre ouvi no Brasil, você vai para Portugal, os portugueses são muito grossos, eles são muito diretos, então você vai ter que se adaptar. Eu particularmente não senti isso. Pode ser que eu mude de ideia, que eu tenha outras experiências, mas nesses 3 meses e meio que eu estou aqui, eu sempre fui muito bem tratado. Se eu chego com um sorriso, as pessoas me recebem com um sorriso também. E assim, na grande maioria das vezes as pessoas são solícitas, são educadas. Claro que tem um ou outro que é grosso numa repartição pública, isso acontece, mas isso também acontece no Brasil, né? Difícil chegar no Brasil, lá no balcão do INSS, E na você verdade, ser bem ou no atendido. SUS, ou na prefeitura da sua cidade, e a pessoa lá, tudo bem? Que bom te ter aqui. Ninguém fala assim. Então, assim, a realidade é essa, mas de uma maneira geral, eu sou muito bem tratado aqui, eu gosto muito. Eu escutei uma vez lá nas finanças daqui, de FAF, um dos diretores da parte de inscrição, atribuição de NIF, de estrangeiros, ele disse, aqui a gente está para servir vocês, mas educação gera educação. Exatamente. Se você chega aqui e você me trata bem, dá um bom dia, me trata com respeito, eu vou respeitar você. Então, isso eu nunca vou esquecer, porque ele estava dizendo para mim, porque eu estava sendo atendida no momento, e eu sempre chego lá, porque esse é o meu jeito, né, de ser. Chego, bom dia, gente, tudo bem e tal. Então, eu chego falando com todo mundo, até quem eu não conheço, tá bom dia para todo mundo. E as pessoas já sabem, ela vem a doutora, o rapaz do CTT olha para mim e diz, doutora, exuberante, a senhora está bem. Então, assim, cidade pequena é bom que você conhece todo mundo. E ele falou isso porque eu estava sendo atendida no momento e chegou uma senhora portuguesa. E aí ela chegou e disse assim, onde que tira a prioridade? Porque a minha mãe é a prioridade e eu preciso que ela seja atendida. Mas isso tipo numa arrogância tão grande que ele disse, mas o que era que a senhora precisava? Aí ela falou qual era o assunto, ele disse, mas isso é só agendamento. Eu não tenho como fazer. Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas falam que isso acontece porque chegou, eu não fui atendido porque eu tenho que agendar porque eu sou brasileiro. Não, isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Então, Regra assim, é regra. regra é regra. E aqui Portugal segue as regras bem direitinho. Se você for uma pessoa que seguir as regras, Não tiver problema você com vai, isso, né? você vai sobreviver muito bem aqui em Portugal. Sim. Eu faço meus agendamentos. O que nós temos é o quê? Prioridade. Por quê? Porque nós somos advogados. Então, nós estamos dentro da classe de profissionais que têm prioridades em atendimentos em todos os órgãos públicos daqui. Exatamente. Finanças, segurança social, seja onde for. Nós temos atendimento prioritários, mas não significa que eu vou chegar lá e vou ser atendida porque eu não fiz um agendamento. Ou vai chegar exigindo, batendo a mão na mesa, né? A questão da educação realmente é muito importante. E levantando o dedo, dizendo, eu sou advogada, dando carteirada, achando que a advogada é o dono do universo. Agora é O que nós importante, somos? Clarice, pontuar a questão do oficioso. Isso. Porque a gente está falando de Que a gente oficioso, pincelou e a gente tá achando vai que embora. o que é oficioso. Vamos explicar pro público o que é oficioso, Clarice. O que é oficioso? Não, então, pra mim, eu acho que quando eu falo do oficioso, para os meus domiciliados, eu falo da forma mais fácil. O que é oficioso é o defensor público no Brasil sem precisar fazer um concurso público. Exatamente. Então, aqui a diferença de o oficioso para um defensor público é que você simplesmente tem que estar inscrito na ordem. Agora, com as novas regras, inscrito há 1 ano e meio, há 18 meses, ter esse curso aí que eu não sei se, como não foi disponibilizado, é uma coisa nova, eu não sei se realmente na prática vai ser exigido esse curso, porque ainda não foi disponibilizado, mas mesmo assim os 18 meses já está a valer, e abre a inscrição no teu portal, na tua área reservada, você te inscreve e diz a áreas que você quer atuar. A partir de então, o tribunal da tua comarca, da comarca onde está o teu escritório ou o teu domicílio profissional, vai começar a disponibilizar, te nomear em algumas ações. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu tenho oficioso. Pelo menos uma eu tenho.
Às vezes acontece de ter mais de uma. Já teve meses aqui que eu peguei 3 oficiosos que eu fiquei desesperada, sem saber. E era tipo assim, 3 coisas totalmente diferentes uma da outra. Eram áreas... Porque eu fui lá no oficioso logo quando eu cheguei, e aí eu coloquei lá, Selecionar tudo. Selecionar tudo, marcar todas. A gente pode escolher a área de atuação no oficioso. Pode. Isso, e aí eu botei lá A quase gente tudo. se inscreve na ordem e se inscreve no oficioso, né, no acesso ao direito. E aí você escolhe a área de atuação. E a ordem vai disparando, vai te nomeando no processo de acordo com uma ordem lá, né? Uma lista que eles têm lá. a lista dos advogados e vai por uma Daquela ordem... daquela região. Da região. Pelo que eu sei, vai pela ordem cronológica lá. Vai do primeiro e vai voltando. É uma fila corrente. É pela lista dele. Agora, logicamente, que tem locais que tem mais oficiosos. Tudo bem que tem uma demanda maior, né? Como Braga. Tu é oficioso em Ponte de Lima ou é Viana? Ponte de Lima. Ponte de Lima mesmo. Então, eu sou aqui de Faf. Eu já fui de Braga. E me diz uma coisa, dá para viver só de oficioso ou ele é um apoio pro trabalho do advogado, pro salário do advogado, em termos de salário? O que vocês acham? Eu sinceramente... Eu não vou ser responsável de dizer que dá para viver de oficioso. Não, o oficioso é um apoio. É um apoio. Na verdade, eu vejo o oficioso nem pelo lado financeiro. Nós ganhamos. É uma taxa do governo, não é essas coisas todas, tá? Quem já passa pelo oficioso sabe. Lógico que ajuda ali é como se diz, um apoio financeiro. Mas eu vejo o oficioso mais como uma questão prática do judiciário. Então, é você ter o contato com o tribunal, é você ter o contato... Logo quando você chega, você não tem cliente. Então, você ainda está formando o seu nome, a sua clientela. Então, enquanto isso, você tem um contato com o tribunal, você tem um contato com o juiz, você tem um contato... Quem é advogado não quer perder isso, pelo menos a minha sensação de estar no tribunal hoje no oficioso, eu já tenho 2 anos de escritório, eu já tenho meus casos judiciais, nem sei se eu vou continuar no oficioso, agora na próxima candidatura, porque eu não sei como é que eu vou ficar, sei se eu vou conseguir dar conta. Mas, enfim, é mais assim, para quem está chegando, para ter aquele contato com tribunal, ter contrato com promotor, juiz, é muito diferente do Brasil. E é exatamente por isso que eu acho que a ordem cortou essa história. Porque como não remunera bem, as pessoas acabam procurando mais no início da carreira para ter uma prática. Eu acho que eles não querem que as pessoas procurem só pela prática. Então deve ser por isso que eles estão cortando, não sei. Porque, eu acho que é mais por conta que eles estavam falando da questão de chegar aqui e ter aquela inexperiência com o direito português de fato. Porque o que acontece? Infelizmente, nem todo mundo é igual a todo mundo. Então, tem gente que não faz aquela preparação de estudo, não se preocupa e tal, e vai de qualquer jeito, tipo, né? Por exemplo, Clarice, lembra uma vez que a gente foi lá no Tribunal de Guimarães, você me convidou para assistir a audiência? Sim. Que vocês até fizeram um acordo lá, tinha uma outra advogada lá. E era criminal. Era criminal. Aquela advogada lá, ela já é antiga aqui em Portugal ou ela está começando agora também? Ela é portuguesa. E ela estava fazendo oficioso. Não, mas assim... Tava. Então tem advogados antigos em Portugal que fazem oficiosos. Muitos. Aqui em Faf, eu acho que quase todos. A grande maioria. A minha impressão, porque eu não posso afirmar isso, também seria responsável da minha parte, é que todos os advogados fazem oficioso, porque é uma nomeação certa no mês. Entende? É que nem o juizado no Brasil, né? Aquele dinheiro que talvez não pague as contas não pague o seu salário, mas ajuda a pagar as contas do escritório. Exatamente. Ajuda a pagar a sua luz, faz seu aluguel, seu mais. arrendamento, enfim, ele te dá uma ajuda ali no mês, né? Exatamente. E sabe uma coisa também que eu pensei? Eu acho que o oficioso, aqui em Portugal, eu percebo que existe uma cultura muito de preocupação com o coletivo. As pessoas têm uma preocupação com o outro diferente do que eu vejo no Brasil. O Brasil ele é uma cultura mais individualista, né? Quer dizer, pouca farinha, meu pirão primeiro. Aqui não, aqui eu vejo realmente que existe uma preocupação com a coletividade.
Então, acho que o oficioso ele também tem essa pegada de você saber que existem pessoas que precisam de apoio judiciário, né, de advogados, não tem como pagar, não existe defensoria pública, então também é uma forma de você fazer contribuir, acessibilizar o direito. O nome Exato. Inclusive o nome é acesso ao direito. Exatamente. Sim. O direito está para todos, não é? E eu acho assim muito gratificante, porque quando você pega uma ação pelo oficioso, eu atendo aqui no meu escritório, os oficiosos. Alguns vou direto para o tribunal, porque são casos específicos que tem a questão de não ter contato, de tudo isso, mas assim, a grande maioria vem aqui para o escritório. São pessoas que depois voltam. São pessoas que te abraçam, são pessoas que te veem na rua, doutora, você foi o anjo que apareceu na minha vida. Sim. Entendeu? Isso é tão gratificante, muito mais do que a questão financeira. Você vê que você fez a diferença na vida daquela pessoa e que ela não teria condições financeiras de chegar no teu escritório e fazer de outra maneira. Claro. Então, isso é muito bom. Isso é gratificante. E as pessoas te reconhecem na rua. Olha, doutora, eu vou pagar um café para a doutora. Entendeu? Tipo, não, olha, eu tô lhe devendo um presente, a senhora não tá me devendo nada. Tô, porque a senhora mudou a minha vida toda. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Tu é doido? Isso aí, eu acho que a parte mais gratificante do oficioso é essa. Exatamente. Entendeu? De todas as questões que envolvem o oficioso, de todas essas polêmicas que foram criadas dentro do oficioso, eu acho que a mais importante é essa. Também entendeu? acho. Eu acho assim que é um ponto assim que mexe e que tipo assim, tá aí. É por isso que eu estou no direito. É por isso que eu trabalho com o direito. Entendeu? É por isso que eu ainda tenho força de vontade para poder seguir em frente. Porque não é só problema, a gente tem que pensar em tudo. Não é doutora, entra em polêmica, briga, não sei o que. Não, a gente está aqui para apoio, a gente está aqui para ajudar. E o direito é um leque, assim, que te leva para tantos lugares que você, às vezes, nunca imaginou estar. É verdade. Não é? Então, assim, isso é uma coisa que me emociona muito. Eu nunca vou esquecer, eu era voluntária no Brasil. Eu fui voluntária numa instituição lá no Brasil. Como advogada? Como advogada. Eu era advogada, uma das advogadas responsável por a ressocialização do preso. E é muito complicado, é muito difícil. Nós sabemos que no Brasil você ressocializar um preso é muito... complexo. É praticamente procurar uma agulha no palheiro. É difícil. Então a gente encontra assim muitos obstáculos e muitas dificuldades no meio do caminho que você escolheu. Mas, nossa, a família olhava para você com um brilho assim que tipo assim, Jesus... Nada que acontecesse, mesmo que o final não fosse o resultado que você procurasse, aquela família que depositou toda a esperança em cima de você, ela vai reconhecer que não deu certo não por você, mas e sim porque a pessoa não quis. E aquilo era, nossa, aquilo me motivava. Eu passei a dar atendimento gratuito dentro da sala do padre, a sala de confissão do padre, só para você ter ideia de como aquilo ali... Então, assim, as pessoas chegavam com galinha, não é brincadeira, não é filme não, era verdade. Pra dar de presente? Pra dar de presente. Olha, a Carol queria me matar. Eu chegava com um saco de peixe, sabe, peixe de acabado. Eu disse, doutor, agora eu vim do mar e tal, olha esse peixe aqui tá bem fresquinho, mas peixe ainda pra tratar, tinha acabado de ser pescado. E aí eu chegava em casa, a Carol dizia, eu vou te matar. Mas enfim, é isso. E tipo assim... É a forma que eles têm de agradecer, né, tadinhos? E eu ficava muito feliz. E assim é o oficioso. Eu acho que é a minha parte de contribuição para o Estado. E eu gosto. Não vou dizer que eu não gosto. Eu não sei se eu vou continuar por conta de questão mesmo de estrutura, tempo e outras coisas que eu estou aí me envolvendo. Dos teus projetos. Dos meus projetos. Se, meus projetos se de vida. Nesse momento se encaixa nos teus projetos. Meus projetos aí eu não sei se eu vou conseguir... Né? Quero muito. Mas pronto, se você é duas pessoas e se você teve aprendizado, todo mundo saiu ganhando. Sim, exatamente. Não importa. Né? E nada impede você agora não conseguir depois de eu voltar. Porque essa é a vantagem do oficioso. Porque como as inscrições são anuais, mesmo que você, esse ano você, por algum motivo, sei lá, vou fazer um mestrado com vocês, não consigo dar conta do escritório, mestrado e mais oficioso.
não vou me inscrever, mas aí próximo ano você consegue se inscrever. Não é algo que se você não se inscreveu agora, você nunca mais vai conseguir. Então o oficioso, a hora que você quiser, lógico, respeitando o prazo de inscrição, que geralmente é em novembro, né? Outubro. É outubro? Acho que vai abrir agora. Então, respeitando o prazo de inscrição, todo ano você pode se inscrever. Então, pode ser que esse ano você não consiga, o próximo ano você consiga, enfim. É mais ou menos isso. Gente, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Eu acho que a nossa conversa foi muito bacana. Né? Foi legal. A gente começou a conversar aqui achando que ia ser uma conversinha aqui de meia hora, mas eu acho que foi super bacana. Eu não me arrependo de estar em Portugal. Eu queria, só para finalizar e a gente conseguir fechar esse podcast hoje assim, com chave de ouro mesmo, eu queria saber de vocês, eu vivo dizendo nas minhas redes sociais que eu não me arrependo de estar em Portugal, que eu não volto para o Brasil, eu estou muito feliz onde eu estou e com o apoio, com tudo, com as amizades, com as parcerias, com tudo que vem acontecendo na minha vida. Sou grata primeiramente a Deus e a todos os parceiros, a Quinta de Sotelos, a vocês, ao João, Sabrina, que não puderam estar aqui, pessoas que também, minha família, o pessoal aqui dos bastidores que estão ali atrás. Então são pessoas que estão aqui me ajudando e que eu agradeço muito. Mas eu quero ouvir de vocês, tanto o lado pessoal como o lado profissional. O que vocês têm a me dizer pelo tempo que vocês estão em Portugal? Olha, eu tô em Portugal há mais tempo, há 4 anos, pessoalmente falando. Amo Portugal. Eu gosto de tudo, meu marido que fala. Toda cidade que eu vou em Portugal, nossa, ai que lindo, eu moraria aqui. Ele falou, você já falou isso nas outras 3 cidades que nós passamos. Tudo muito organizado, é lógico que existem, claro, algumas questões, as questões culturais que a gente tem que ultrapassar, como nós conversamos aqui. Mas ainda assim, são escolhas que a gente faz na vida. Tudo é o que você se propõe. A minha proposta foi essa, eu estou feliz porque eu vim para cá com a minha família, meus filhos estão adaptados, já estão estudando e gostam. É claro que dá saudade da família, da comida, né? Dos amigos, exatamente. Mas assim, eu hoje estou feliz onde eu estou, principalmente porque, como o Christian pontuou aqui, é um privilégio eu poder vir para outro país, migrar para outro país e poder atuar na minha área, né? Trabalhar na minha área. Eu e procuro sempre me reinventar. É o mestrado, quem sabe aí rumo ao doutorado, mudar de área, escritório, e os planos vão acontecendo, e a vida é isso aí. Eu, hoje, estou muito feliz onde eu estou. Amém. Com os amigos, né, que nós formamos, que acaba sendo a nossa família também aqui. Sim. A nossa rede de apoio, o nosso network. Que seja, que continue aí, ó. Exatamente. Quero te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Estou extremamente feliz, a honra é minha, com certeza. E vamos continuar juntos e que, se Deus quiser, muito sucesso e muitos processos pela frente. Com certeza, amém. E aí, Christian? Sobrou para você finalizar aqui. Então, como você vem assim pelo lado da advocacia, psicologia, olha, é contigo mesmo. Advocacia / psicologia. Então, vamos lá. Pelo lado profissional, eu ainda não tive tempo suficiente para dizer se eu gosto ou não gosto de Portugal para trabalhar, tá? Porque eu ainda não estou ganhando em euro como psicólogo ou como advogado. Já fiz alguma coisinha aí de reconhecimento de sentença estrangeira, né? Enfim, isso aí já começou a pintar, a acontecer, mas NIF, essas coisas assim. Mas efetivamente o meu grosso hoje no trabalho ainda continua sendo no Brasil, né? E hoje em dia, com o trabalho remoto, a gente consegue. Semana passada eu estava contando para vocês, eu fiz uma audiência. Não, foi essa semana. Essa semana eu tive 3 audiências, todas no Brasil. Então era o seguinte, a minha cliente estava em Lisboa, o juiz estava na Serra, no Espírito Santo, e tinham 3 testemunhas. Eu estava em Braga, né, aqui em Portugal, uma testemunha estava em Buenos Aires, outra testemunha no Rio de Janeiro e outra testemunha em Vitória. Ainda tinha
um advogado associado que trabalha com a gente no escritório, que estava lá no nosso escritório em Nova Friburgo. Então eram assim 6 cidades e todo mundo falando ao mesmo tempo ali, todo mundo junto, deu tudo certo, enfim. E a gente fez a oitiva graças à internet, viu? A internet. Não, nem fala. Eu fiz um júri daqui já. Eu sei. E absolvi o meu cliente. Olha que legal. Agora, do ponto de vista então profissional, ainda preciso maturar para saber. Eu acho que se eu falar agora vai ser precoce. Mas do ponto de vista pessoal, eu estou apaixonado também por Portugal. Eu gosto muito. E eu acho que é um lugar tranquilo para se viver. É um lugar onde as regras são seguidas. Apesar de ser considerado um país menos rico, né, na Europa, sim, é primeiro mundo, não adianta, é tudo diferente, as coisas são todas melhores. Eu costumo falar isso com as pessoas, sabe, o carro é melhor porque ele dura mais, a panela que você compra mais barata, ela é melhor, entende? As casas são melhores, tudo funciona melhor, tudo é melhor, não adianta, realmente as coisas têm qualidade, então você consegue ter uma qualidade de vida aqui melhor, mesmo ganhando pouco, porque quando a gente vem do Brasil para cá, realmente tem a gente percebe essa queda de poder de compra. Claro. Mas mesmo, digamos assim, você sendo menos favorecido aqui, você consegue tem parques, entende? Sempre tem muita cultura, muito show de graça, vários parques para levar as crianças, vários eventos, enfim, a ordem aqui é extremamente ativa, então toda semana eu recebo e-mail de vários eventos gratuitos, de palestras que estão acontecendo. Exato. Então assim, o advogado que quer estar ali em tudo que está acontecendo, ele tem muita coisa acontecendo, entende? Então acho que realmente é uma experiência incrível, eu estou gostando muito. É verdade. Então, gente, olha, eu acho que a nossa conversa de hoje vale para você que tem a intenção de vir para Portugal, que tem a intenção de vir advogar aqui em Portugal, que só depende de você. Não depende de mim, não depende de um domicílio profissional, depende que você realmente se organize, se planeje e queira, de fato, né, advogar, buscar conhecimento e fazer a sua parte. A parte é contigo, é você que tem que realmente querer e depois de buscar, porque ninguém vai fazer por você. Eu agradeço de coração a participação de vocês e agradeço mais uma vez a Quintas de Sotelos e por hoje é só. Se gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike, compartilha com teu coleguinha, pessoas que realmente você acha que tem interesse no assunto e por hoje é só. Vamos e ficamos por nosso povo direito. Um brinde com a caneca. Com um brinde especial. Sucesso.